Freire me entregou agora um rápido currículo dos membros que irão participar desta mesa redonda. Pessoalmente, com exceção do professor Zander, conheço a ambas, mas de qualquer maneira é bom que o público saiba melhor. Está conosco a professora Chiara Vangelista. Ela é formada em Ciência Política na Universidade de Turim, é professora de História da América Latina na Escola de Ciências Humanas. Mais baixo? Ótimo. Da Universidade del Studio de Gênova, e as suas pesquisas tratam de temas relativos às fronteiras interétnicas e às migrações. Tais estudos se mostram se iniciam, aliás, com a abordagem da migração no Brasil, ampliando-se depois o leque dessas discussões para as formas históricas das fronteiras brasileiras. Ela é fundadora também de Areia, áudio arquivo das migrações entre América Latina e Europa. Em seguida, pela ordem que irão falar, vem a professora Margarida Maria Moura. A professora Margarida Maria Moura, não precisa entre nós, mas, Margarida, eu vou ter que ser formal agora, né? A Margarida Maria Moura, ela é antropóloga, é livre docente na antropologia social desta universidade, embora seja do Rio de Janeiro. É professora associada do Departamento de Antropologia e no Diversitas, ambos na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É autora de livros e artigos sobre sociedades camponesas, história intelectual europeia do século XIX, festas populares, direito costumeiro e poesia. Atualmente estuda a classe média carioca, não falei que ela veio do Rio, nos anos 20 do século passado. Bem, o professor Zander Navarro, que eu tenho o prazer de conhecer agora pessoalmente, é doutor em Sociologia pela Universidade de Sussex, é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor visitante nas universidades de Amsterdã e Toronto. Atualmente é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias em Brasília. Eu dou as boas-vindas aos meus colegas e inicio esta mesa redonda dando a palavra à professora Chiara Vangelista, que veio da Itália especialmente para isto. Muito obrigada, Chiara. Professor. Obrigada a todos. É uma grande alegria para mim, é um privilégio estar nessa jornada de estudo, que é a maneira melhor para homenagear um grande sociólogo estudioso como José de Souza Martins. Agradeço de maneira especial todas as instituições da USP pelo convite e a professora Fraia Freser pelo convite e pela acolhida tão carinhosa. Eu falo um ítalo portunhol, mas espero que todos entendam e peço desculpa de antemão para meus erros em português. A minha proposta de leitura da obra de José de Souza Martins está na perspectiva de historiadora, porque eu sou uma historiadora que trabalhou, como disse o professor Borges Pereira, na imigração, mas não, apesar de ser italiana, eu nunca trabalhei sobre a emigração italiana, mas bem sobre os fluxos migratórios transoceânicos para o Brasil, para entender a contribuição da imigração na formação da sociedade brasileira. E depois faz várias décadas que eu trabalho sobre as fronteiras internas, de maneira especial Mato Grosso. Então, peço desculpa por estes detalhes autobiográficos, mas me parecem necessários para entender minha linha de leitura. Todos sabemos que a obra de José de Souza Martins é muito vasta. Eu vou tentar de fazer uma leitura transversal
partindo do primeiro texto dele, Empresário e Empresa na biografia do Conde Madarazzo, até o último texto dele que eu li, porque, no entanto, Martins publicou outro, mas eu li, o meu último texto foi uma arqueologia da memória social, autobiografia de um moleque de fábrica, e entendo depois incorporar os mais recentes. Bom, eu sou historiadora e vou fazer uma leitura da obra de um grande sociólogo. De fato, as obras do professor Martins se prestam de maneira especial ao diálogo interdisciplinar, porque ele não se preocupa de assuntos, mas se preocupa com questões. E nesse sentido, ele está totalmente estranho àquela subdivisão quase compulsória entre as disciplinas que tão atrapalha nosso trabalho na atualidade de pesquisadores. Bom, como já o programa declara, como já falaram nessa mesa, Martins está dentro da importante tradição da USP, que eu conheço de maneira mais aprofundada pelo que se refere à produção historiográfica. Nessa tradição, José de Souza Martins, a meu ver, aporta novidades fundamentais. Uma é que o campo de estudo, que não é limitado à área de São Paulo. Depois, a total demistificação dos aspectos profundamente ideológicos que estão atrás da tipização do pioneiro. Este é particularmente evidente em subúrbio e em fronteira à degradação do outro no conflito humano. Terceiro, o elo profundo, não só enunciado, mas documentado e analisado entre o campo e a cidade. Isso é evidente em Subúrbio e no livro mais recente que eu li, uma arqueologia da memória social. Aspecto muito importante para mim como historiadora, Martins marca o total abandono das clássicas categorias raciais que muitos utilizaram e continuam utilizando para a explicação do mundo rural brasileiro. E, por fim, a importância do imaginário de todos os atores sociais no processo de construir a sociedade brasileira nas suas distintas épocas. Por consequência, há aqui uma superação de dois campos tradicionalmente distintos e, de fato, não comunicantes na produção científica. O folclore para as classes populares e a ideologia para elites, sejam essas nacionais ou sejam operárias. Este último aspecto é de particular relevância nos estudos das migrações intercontinentais ou internas. Na obra de Martins, o imaginário é o lugar da confluência das maneiras de produzir, das formas de relações de trabalho, das dinâmicas sociais, das relações entre gênero e gerações, dos projetos políticos, das cotidianas e humildes estratégias pessoais. Vou fazer dois exemplos. Sobretudo no caso das migrações internas, no imaginário confluem os diferentes usos da terra e os diferentes valores que a elas os atores sociais atribuem. Ver de maneira especial expropriação e violência, a questão política no campo de 1980. Trata-se de um nudo interpretativo fundamental que desconstrói a ideologia, podemos dizer, turneriana, na base da qual a frente de expansão seria um movimento linear, progressivamente excluinte de outras formas de proveito da terra. No âmbito das migrações históricas, o imaginário como significação da ação social está presente desde o primeiro livro de Martins, o Conde Madarazzo, O Empresário e a Empresa, que eu conheço na edição de 1976. Nele, Martins
desvela, e cito, o modelo ideológico coletivo de sucesso, representado pelo Conde Matarazzo, conceito que ele retoma de outra forma num capítulo do Cativeiro da Terra, de 1979, titulado A Morte do Burguês Mítico, escrito na ocasião da morte do Conde Chiquinho. O mesmo tema é aprofundado desde outra perspectiva nos ensaios fotográficos sobre a arte funerária dos imigrantes e de seus descendentes. O primeiro ensaio desse tipo se encontra, pelo que eu saiba, no inserto fotográfico de O Cativeiro da Terra, titulado Configuração Objetiva da Ideologia de Valorização do Trabalho relativa ao túmulo da família Lerário. Do outro lado da imigração, dos pobres analfabetos que não tiveram sucesso, o mecanismo de construção do mito não é menos importante. Em subúrbio, vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de São Paulo, San Caetano, do fim do Império ao fim da República Velha, os títulos são muito importantes, é melhor ler todo o título por completo, por lo menos uma vez. É um livro de 1992. Nas páginas primorosas sobre a visita do imperador, Martins analisa a construção pelos próprios emigrantes do mito de heróis civilizadores. A história dos pioneiros, eternizados na placa comemorativa de San Caetano, ao cinquantenário da imigração italiana naquele subúrbio, é feita por meio da inclusão de alguns, a exclusão de muitos. Os trabalhadores pobres, doentes, analfabetos, chegados num lugar habitado e aproveitado já desde a época colonial, se transformam em pioneiros e conquistadores de um espaço vazio nesta construção de mito. Um processo de afirmação individual e coletiva que eu acho norteado pela adequação aos padrões de ascensão social da classe média brasileira, pelos quais é fundamental a construção de uma genealogia de pioneiros e civilizadores. Uma atitude que é ainda mais evidente nos dias atuais e até no meio acadêmico, como anota Martins em seu O Imaginário na Imigração Italiana de 2003. Neste livro, Martins propõe uma interpretação social e cultural da imigração europeia. Por um lado, o projeto imigratório foi uma invenção paulistana, uma invenção social paulistana. Por outro, e cito, o Brasil do imigrante foi, antes de tudo, uma fantasia, uma fabulação. O imigrante reinventou o país para conhecê-lo e nele ficar. Para todos, a imigração comportou adaptação a relações sociais profundamente novas. Em O Cativeiro da Terra, a imigração é estudada nas suas profundas relações entre campo e cidade. Nesta obra, fica claro desde a página 1 o problema central que norteia as pesquisas de Martins, que já foi citado antes. O problema central é a questão da produção capitalista de relações não capitalistas de produção. Conceito reforçado posteriormente em Fronteira, a degradação do outro no confim do humano, de 1997, quando nosso autor critica, e cito, a conceição liberal e típico ideal de capitalismo que impede de aceitar que o capital possa gerar outra forma de exploração do trabalho que não seja formalmente contratual e livre. A produção capitalista de relações não capitalistas comporta temporalidades distintas e coexistentes na mesma sociedade. Não só coexistência e superposição, mas inclusive o manejo de temporalidades distintas. Se trata de um nudo temático frequentemente enfrentado por Martins
presente ao longo de todo o seu ensaio autobiográfico Uma Arqueologia da Memória Social, mas já evidente no Conde Matarazzo e O Cativeiro da Terra. Em O Cativeiro da Terra, nós aprendemos que o imigrante na fazenda estava sujeito a uma forma antiga de relação de trabalho. Se tratava de uma relação que estava largamente fora dos mecanismos de um mercado de trabalho teórico, imaginado por toda uma série de pesquisadores contemporâneos a esse livro, que não se preocuparam no estudo das formas concretas de trabalho, sentindo-se satisfeitos com a ideia de que a grande imigração tinha magicamente introduzido o trabalho assalariado. Pelo contrário, a natureza do colonato, como forma específica de equilíbrio entre procura e oferta de trabalho, estava presente nos anúncios publicados nos jornais paulistanos e da província, e estava nas finas observações do início do século XX de Antônio Piccarolo, que está, obviamente, na bibliografia de O Cativeiro e que temos o prazer de encontrar outra vez em Uma Arqueologia da Memória Social, citado à página 427, em relação a Carmelo Crispino, diretor do Instituto de Educação Doutor Américo Brasiliense de Santo André, onde Martins se matriculou-se depois de ter deixado seu trabalho em fábrica em São Caetano. A riqueza e a pluralidade dos aportes científicos de Martins estão diretamente ligadas às metodologias adotadas. Como Martins não se casou com um assunto, assim ele não se casou com uma única fonte, como uma única metodologia. Pelo contrário, ele vai atuando uma contínua adaptação das mesmas às questões na base de suas pesquisas, construindo específicos corporas documentais. Já em O Conde Matarazzo, o jovem Martins declarava que, cito, a reconstrução histórica era um instrumento complementar ou alternativo à entrevista. Provavelmente para responder às críticas dos apaixonados pela determinação dos confins disciplinares. E as fontes históricas primárias são a base de várias obras de Martins, sobretudo no âmbito dos estudos das migrações até São Paulo, mas não só. Ao mesmo tempo, a entrevista, instrumento fundamental nos estudos sociológicos das migrações atuais, é posta em discussão no livro Fronteira, onde há importantes reflexões sobre o papel social do depoente, quando o nosso autor faz uma crítica ao assim chamado depoente privilegiado e fundamenta sua escolha para testemunhas crianças. Numa entrevista de 1978, publicada também em Expropriação e Violência, Martins disse: resolvi investigar diretamente coisas que são pertinentes, que são significativas. Pode não ser significativa para o Estado ou para a universidade, mas que sejam significativas para as pessoas que estão vivendo problemas graves. E daí uma metodologia que é muito mais do que a observação participante. O pesquisador torna-se ele mesmo testemunha dos acontecimentos e dos numerosos fluxos migratórios que atravessam o Brasil nos anos 70, 80, 90. Percorrendo ao longo de 30 anos, quilômetros e quilômetros em caminhão, até a pé, nas frentes de expansão internas, como é explicado em Fronteira. E isso para acolher o que não é representado pelas estatísticas, sendo elas o espelho fixo de uma situação que, pelo contrário, está em contínuo movimento e representando elas só a parte mais superficial da realidade camponesa. Daí a construção de um corpus documental variado,
adaptado a específico objeto de pesquisa, como Martim explica em Não há terra para plantar neste verão. Daí a adoção de uma específica metodologia explicada em Expropriação e Violência, isto é, o trabalho pedagógico. E desta maneira chegar ao ponto. Investigar diretamente coisas que são pertinentes, que são significativas, como a pluralidade dos fluxos migratórios e das formas das migrações internas, a pluralidade das formas de luta no campo, tratadas em Não há terra para plantar neste verão. Cada vez escolhendo um âmbito de análises capaz de pôr em luz a intensidade das dinâmicas das relações sociais. Faço só 2 exemplos. A análise de um duplo homicídio ocorrido em São Caetano em 1928, feita em subúrbio. E, em Fronteira, a parte relativa aos raptos de pessoas, que revela com eficácia o enfoque de Martins, que não é pelos raptados. Nesse assunto tem uma larguíssima bibliografia, mas pelo próprio rapto, e cito, como processo que se situa no limite das sociedades diversas e até opostas, e que por isso mesmo é definidor de uma situação social inteiramente nova. Voltando ao tema inicial, ou das migrações europeias entre os séculos XIX e XX, na historiografia dos últimos 40 anos, os imigrantes europeus no Brasil passaram por diferentes fases de representação. Desde trabalhadores anônimos e sujeitos às regras férreas de um mercado internacional do trabalho supostamente perfeito, para personagens específicas com suas histórias, suas lembranças, suas redes familiares, através de pesquisas que resgataram o imigrante do anonimato. Sem tirar nada do valor de cada trabalho de pesquisa, muitos primorosos e inovadores, num caso como no outro, o movimento migratório perdeu às vezes de profundidade e de complexidade, passando de um extremo para outro, do total anonimato até a total exposição de uma individualidade postiça construída na epopeia dos primeiros e dos civilizadores, como Martins critica abertamente em Subúrbio. O trabalho de Martins tem a capacidade de deconstruir os mitos, de libertar o trabalhador migrante das camadas dos preconceitos e das lentes das esquematizações teóricas. Este projeto intelectual está especialmente evidente no ensaio autobiográfico Uma Arqueologia da Memória Social, autobiografia de um moleque de fábrica. 4 aspectos me parecem importantes. Primeiro, a trama relacional dos ausentes. Essa é uma frase de Martins. Os laços familiares cortados pela imigração se reconstroem só em parte e só na terceira geração. Esta é a situação normal da imigração histórica, e não aquela das chamadas famílias transnacionais, evidenciado em estudos muito interessantes, excelentes, mas cujos resultados não podem ser estendidos a todo o fenômeno migratório. Segundo aspecto, a circularidade das migrações entre campo e cidade, no sentido de que não está certo que a migração desde o interior para as cidades seja definitiva. Terceiro, o fato de que as diferentes origens nacionais e regionais dos moradores de São Caetano não aparecem ocasionar especiais distinções na vida cotidiana do subúrbio. São todos trabalhadores e todos pobres. Por fim, o aspecto fundamental desse livro, ao meu ver, cujo fio condutor é o trabalho e sua ética. Como nos outros livros de Martins, o trabalhador e o trabalho são vistos por dentro, na atuação cotidiana, ressaltando desta maneira o que é fundamental por dentro e não por fora do mundo do trabalho.
Assim, evidenciada a importância da iniciação ao trabalho das crianças, inclusive através dos brinquedos, e a passagem para o mundo dos adultos com a entrada na fábrica. A fábrica, como produtora de bens, de pessoas, de saberes específicos e de confrontação entre operários de diferentes setores. Aqui vou na minha conclusão. Acho que tenha uma simetria conceitual entre o livro sobre o Conde Matarazzo, de 1967, e uma antropologia da memória social. No primeiro caso, um dos nudos centrais é a análise dos diferentes discursos biográficos e autobiográficos do empreendedor imigrante. As biografias de Matarazzo, finalizada a construção de um modelo ideológico de sucesso, tem seu contraponto na autobiografia de um moleque de fábrica. Segundo aspecto, o empreendedor pai e patrão, sempre primeiro ao trabalho, tem seu contraponto no jovem Martins, que entra pela primeira vez, e cito, no mundo mágico e místico da transição entre o campo e a cidade, entre o artesanato e a indústria. A fotografia que retrai a multidão que celebra o Conde Matarazzo, publicada na edição de 1976, faz de contraponto às fotografias de São Gaetano, publicadas na autobiografia. Suas ruas desertas, porque as pessoas estão na fábrica, nas fábricas, ou trabalhando em casa, no quintal que é um lugar central da memória de Martins. O autor da crítica refinada às autorrepresentações de Matarazzo, o autor das entrevistas às crianças migrantes e trabalhadoras do interior, não podia cair no enredo de uma autobiografia celebratória. Nas mais que 450 páginas de prosa meditada, Martins nunca cai na banalidade, uma fácil tipização familiar e social. Desta maneira, ele cumpre o pacto com os antepassados e com as gerações futuras, colocando sua família de trabalhadores migrantes que permaneceram pobres por várias gerações no seu legítimo lugar, dentro da história. Bem, após a exposição admirável da professora Chiara Evangelista, que me tocou profundamente, eu quero passar a palavra agora à professora Margarida Maria Moura, porque aqui é um princípio feminista, primeiras mulheres. Mesmo, Margarida? O que? Eu vou usar esse aqui. Eu resolvi usar o epistolário que eu tenho com Martins, através de um arquivo de cartas acadêmicas trocadas com ele desde o tempo do meu doutorado. E com isso fazemos uma relação que é ao mesmo tempo afetiva e é ao mesmo tempo intelectual, né? Porque o texto denotará isso o tempo todo. E chamo isso de um trecho de vida, porque isso é só um trecho de vida. E o trecho de obra eu não vou ler aqui porque é muito longo, e fica para quem puder ler depois o dossiê sobre o Martins, publicado pelo professor Antônio Mota, que já está publicado, né? E que eu espero desenvolver ainda mais para um futuro próximo com a professora Fraia, a quem eu agradeço imensamente a presença aqui, como a presença de todos vocês, professores, alunos, convidados, os meus colegas de mesa e principalmente o professor João Batista Borges Pereira, que é ex-diretor desta faculdade e professor emérito desta casa. É um prazer muito grande, então, falar sobre uma parte do nosso trabalho, que é o trecho de vida, que vem, então, de um epistolário acadêmico trocado com o professor. O trabalho se chama Pessoa de Pensar.
foi Moacir Palmeira, meu orientador de mestrado no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, quem primeiro lançou a ideia de minha ida à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em busca de um doutorado sob a orientação de José de Souza Martins. Comunico-me, então, porque perdi a carta, com Roberto Cardoso de Oliveira, também meu professor no Museu Nacional, que me felicita pela busca de um doutoramento sob orientação, aspas, deste excelente sociólogo que é o Martins. O professor Roberto Cardoso de Oliveira já está falecido. Escrevo, então, à secretária da Faculdade de Filosofia, Noemi Pinheiro, pedindo informações de caráter administrativo, que me responde afirmando que o professor dispõe de uma única vaga e exige um projeto de pesquisa, além de um currículo e o histórico escolar. Haverá também uma entrevista. Tudo ocorre excepcionalmente bem. 2 meses depois, recebo uma carta de Martins que dizia: seria realmente interessante se a gente pudesse se encontrar. Sugiro que você venha diretamente à nossa casa, Rua B, número 2, travessa da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 4100, Vila São Francisco, no bairro do Butantã, perto da USP. Você pode mencionar no seu relatório do CNPq que é minha orientanda no programa de doutoramento, porque isso já é oficial. Nesta ocasião, Martins sugere que eu publique minha dissertação de mestrado na coleção que ele então dirigia na UCITEC, denominada Realidade Social. Propõe, igualmente, fazer a orelha deste trabalho, denominado Os Herdeiros da Terra, Moura, 1978, já que o prefácio foi entregue ao já mencionado professor Roberto Cardoso de Oliveira. Cito um trecho do texto escrito. A reprodução da condição camponesa, diz Martins, conforme observa a autora, depende que o pequeno produtor independente solucione a contradição entre uma prole numerosa necessária à constituição do trabalho, do empreendimento familiar e a necessidade oposta para a preservação desse tipo de economia, que é de evitar a fragmentação do estabelecimento rural. Ora, o Código Civil estabelece a igualdade de filhos de diferentes idades e dos 2 sexos na obtenção da herança, o que entra em conflito com a preservação e reprodução do campesinato do tipo que aqui se analisa. Neste plano, as relações de propriedade combinam-se com as relações de parentesco, o que, por sua vez, explicita o sentido do campesinato. Esta combinação expressa a divisão do trabalho que define não só as obrigações distintas entre si do homem e da mulher, mas também o mundo do trabalho de cada um. Sendo a terra um meio de produção fundamental da economia camponesa e sendo ela um instrumento de trabalho do homem, esta não se liga à mulher. E, em consequência, nada que diga respeito à propriedade fundiária. A conciliação entre as prescrições do Código Civil e as necessidades de reprodução da condição camponesa se dá como resultado pelo estabelecimento de regras de acesso preferencial do homem à terra. O projeto de pesquisa para o doutoramento versava sobre o processo de expulsão e invasão da terra camponesa no sertão de Minas Gerais. E refletia nitidamente uma vocação etnográfica, que florescera sob a orientação segura de Moacir Palmeira, no Museu Nacional, e cuja semente havia sido lançada por minha mãe, a antropóloga Maria Júlia Porcher, nos seus trabalhos de campo na Sociedade Cangangue, a quem eu sempre acompanhava desde a minha mais tenra infância. Isto agradou enormemente meu novo orientador. Nossos contatos se tornam frequentes e estavam lançadas as sementes iniciais da futura tese e do futuro livro, Os Deserdados da Terra, Moura, 1988. Sinto forte motivação pela disciplina que o professor dá às quintas-feiras, denominada Sociologia da Realidade Agrária, enraizado na leitura do Capital de Marx, porque sou constantemente convidada, bem como meus colegas, a apresentar questões de trabalho de campo para fins comparativos e interpretativos com as questões metodológicas colocadas pela linhagem do mesmo. Como moro no Rio de Janeiro e tenho 2 filhos muito pequenos, Martins me escreve em seguida.
Sei que vai ser duro para você esta viagem praticamente no meio da semana. Poderá ser uma grande chateação. Agrava o fato de que nossos encontros serão semanais e não quinzenais, como imaginei a princípio. A proposta é lermos o primeiro tomo, mais o capítulo inédito neste semestre. E no segundo semestre, dentro de um esquema informal, pretendemos enfrentar o segundo e o terceiro tomos. Vamos ver se isso é exequível. Na segunda-feira próxima e na quinta-feira já encerraremos a primeira sessão. Aí vai um grande abraço para você e o Gerson, José de Souza Martins. Compro Capital na edição francesa das Edições Sociales, Marx, 1974, e começo minha trajetória Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. De trem noturno, favorito desde a infância. Mas como vale a pena? A excelência da disciplina não é só teórica, o que já a recomenda como um conhecimento fino da parte de Martins da obra de Marx. A excelência se mostra, sobretudo, nos encontros periódicos sobre o meu trabalho de campo no Vale do Jequitinhonha, sertão de Minas Gerais, bem como as cartas enviadas a mim, então aluna, avaliando, criticando e dando sugestões sobre a minha etnografia nascente. E foram várias. Descubro em meu professor um atencioso e minucioso interesse pelos meus diários de campo. Repete constantemente que me aceita como antropóloga. E ele, por seu turno, mantém seu vínculo enraizado na sociologia. Suas leituras teóricas são sociológicas, suas leituras de campo, entre aspas, também o são. Suas sugestões de leitura são pautadas por esta filiação intelectual principal. Além de Marx, foi por suas expressas recomendações que li, ou então reli, já que fiz a graduação na UFRJ no curso de Ciências Sociais e o mestrado em Antropologia Social, li com maior profundidade Arraial e Coronel, de Lena Castelo Branco Correia da Costa, de 1978, Homens Livres na Ordem Escravocrata, de Maria Silvia de Carvalho Franco, 1969, Latifúndio e Proletariado, de José César Giacarini, de 1980, o texto de Henri Lefebvre, Problemas de Sociologia Rural, que integrava o volume organizado por Martins, denominado Introdução Crítica à Sociologia Rural, de 1986. Os Sertões de Leste, de Paulo Mercadante, de 1973. E, finalmente, Os Errantes do Novo Século, de Douglas Teixeira Monteiro, de 1974. Este último marcou profundamente a minha formação e o leio, releio e treleio até hoje num esforço de compreensão mais maduro de sua profundidade interpretativa. Lia também sucessivamente vários livros de Martins, entre os quais quero destacar Os Camponeses e a Política no Brasil, de 1981, A Expropriação e Violência, de 1980, e O Cativeiro da Terra, ainda de 1979. Foi também sob sua orientação que li diversos livros de Auguste Saint-Hilaire, este botânico que era também pretexto para descrições sociais e culturais minuciosas da província de Minas no século XIX. Martins era mais do que um orientador, era uma pessoa de pensar, que me auxiliava nesta difícil tarefa, que me estimulava a pensar mais e criativamente sobre os sujeitos da minha pesquisa, camponeses da região mais pobre do Nordeste de Minas, mas donos de uma riqueza cultural que franqueava uma interlocução da qual participava e participo, pela arte, pela festa, pela roça e pelo lado trágico de suas vidas. Um trabalho etnográfico que o tempo todo se demarcava como antropologia jurídica, o direito costumeiro em atrito com o direito oficial, e que nas conversas sobre os relatórios de campo se transformavam muitas vezes em comentários complementares ou contrastivos com a pesquisa do orientador já em andamento na Amazônia. Numa carta dizia-me José de Souza Martins: uma tutameia é pouco pelo trabalho. O que o trabalho vale é o salário. A tutameia não é o salário, é a exploração a descoberto. O que você chama de palavra silenciada dos dominados é uma palavra clara.
Num certo momento do relatório, você captura a consciência do fazendeiro juntamente com a relação social que a sustenta, que a alimenta, porque ao receber licença para plantar, deve-se licença. Ao receber-se licença, deve-se licença. A reciprocidade deveria ficar mais clara no seu mapeamento do universo do pequeno produtor. O movimento que define concretamente a percepção que ele tem das coisas. Tutameia e despesa são incompatíveis, onde há uma não há outra. A despesa recria o trabalhador e o seu trabalho. A tutameia é a mediação que mostra o trabalhador a um só tempo, o seu trabalho, a sua exploração, o seu explorador, o novo mundo do salário, a nova exploração que ainda não pode ser vista. Em outro parágrafo, Martins comenta: vou indo, gritando, mas não há tempo para falar, só há tempo para gritar. Reuni um pouco deste trabalho para gritar num livro pequeno, Expropriação e Violência. Sai logo. Nele incluo meu depoimento na CPI da Amazônia, convocado que fui para a Câmara dos Deputados. Falei do trabalho escravo, falei de violências, de injustiça, de um sistema que oprime. Houve escassos interessados. O que me preocupou mesmo foi minha proposta de pôr fim aos incentivos fiscais. A besta fera. Nenhum comentário sobre a escravidão dos peões perdidos na mata, no silêncio febril da malária, no desamparo policiado pelo jagunço. 3 horas inúteis, dias preparando o depoimento. Nesta época, chegamos a nos encontrar na Inglaterra, no Center for Latin American Studies da Universidade de Cambridge. Martins como visiting scholar e eu como visiting student. Foi sua a proposta de que eu permanecesse em Cambridge 1 ano. Ao retornar ao Brasil, ainda me faltavam 4 anos para a defesa da tese. Concluí finalmente em 1984. Transformado em livro, recebe o nome de Os Deserdados da Terra. Martins o prefacia. Neste livro, alguns mitos inúteis são desfeitos, as artimanhas judiciais, os ardis dos processos, a malícia dos advogados, a cobiça dos patrões, a forma justa da injustiça, instituições que têm se proposto a defender os trabalhadores contra a injustiça, que acabaram se transformando, que era na prática uma luta pela terra, grifo dele, numa luta pelos direitos trabalhistas. E liberando a terra sem grande ônus para o latifúndio e a oligarquia. É então que o direito fica torto. O mesmo direito torto que dá legalidade à ocupação das terras de chapada pelas reflorestadoras, amamentadas pelas tetas gordas dos incentivos fiscais, dinheiro do povo convertido em subsídio para o grande capital engordar ainda mais, invadir terras e expulsar os trabalhadores. Terras usadas em comum desde os tempos imemoriais pelos lavradores das grotas, que aí criavam seus animais, colhiam seus frutos e sepultavam seus mortos. A terra de todos foi convertida pelo capital na terra de ninguém, da violência e da expulsão. Inicia-se agora, com a minha entrada para o departamento de antropologia, uma relação de ex-aluna, agora colega. Nossa reciprocidade diminui um pouco, mas sempre que ele e eu publicávamos algum livro novo, nos presenteávamos, ensaiávamos a dádiva, a troca mociana. Novos e cativantes campos de estudo passam a chamar a minha atenção. A mais importante, o nascimento da antropologia cultural na obra de Franz Boas. Mas as iniciações científicas, as dissertações de mestrado e as teses de doutorado que agora me cabem orientar, continuam escolhendo a sociedade rural como tema de pesquisa. Chega então uma cartinha de Roma, manuscrita, em que Martins me conta a razão de sua viagem, como já tinha feito em diversas ocasiões. E diz assim: querida Margarida, recebi sua carta apenas poucos dias antes de viajar para cá no dia 16. É que a USP viveu uma longa greve de cerca de 60 dias por questões salariais. Cumprimento-a pelos êxitos mencionados. É assim mesmo que tem que ser.
É um modo de contornar as difíceis condições de trabalho lá no Brasil e de fazer do trabalho intelectual o que ele deve ser mesmo, uma fonte de prazer. Vim à Itália, onde fico até 9 de dezembro, para lançamento da edição italiana de Não Há Terra para Plantar neste verão. O lançamento de outros 2 livros, um publicado na Bélgica em inglês, para os quais escrevi capítulos. Estou aqui também para falar em 2 seminários, dos quais um hoje em Florença, o mais importante dos quais será sobre as classes subalternas no Brasil neste final de milênio. Além disso, deixei com o editor no Brasil um novo livro para abril. De notícias. Martins e eu, já colegas, nos encontramos agora no cafezinho da Fefeleche. Surpreendo-me bastante quando Martins solicita que eu aceite orientar uma excelente antropóloga, aluna sua, professora Maristela de Paula Andrade, com quem aprendo mais do que ensino. Essa passagem sela minha amizade com Maristela, que está sempre em contato com Martins e comigo desde então. Estou lá no Salão Nobre assistindo ao concurso de Martins para livre docente. A fartura de sua obra não me dá tempo para tomar fôlego diante de tantas leituras. Contudo, lembro-me que, finalizada a apresentação da tese, um dos arguidores a ele pergunta o seguinte: afinal, o senhor acha mesmo que existe um campesinato no Brasil? Ao que ele prontamente responde: existe sim um campesinato e com regras. Tenho a impressão de que seu último contato epistolar comigo se deu num momento um tanto difícil pelo qual ele passou. E ele disse: agradeço-lhe a prontidão e a disponibilidade generosa na doação de seu sangue. Espero não ter necessidade dele. Mas se tiver, isto nos fará parentes e irmãos, além de muito amigos que já somos. Além do mais, pode ser até que eu possa me tornar um poeta como você, um talento belo que eu admiro. Muito obrigada. Bem, agora teremos o prazer de ouvir a palavra do professor Zander Navarro. Por favor, você pretende usar esse microfone, né? Talvez seja melhor. Ele não anda? É assim mesmo? Tudo bem. Ok. Você que sabe. Não, para mim não precisa. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Eu quero inicialmente cumprimentá-los, a todos que aqui se encontram. Quero cumprimentar também com muito carinho as pessoas que compartilham, minhas colegas que compartilham dessa mesa, professor João Batista, que eu conheço pessoalmente, mas já ouvi falar dezenas de vezes, particularmente, através dos seus orientandos, que sempre falam com muito carinho do senhor. E agradeço particularmente a professora Fraia por essa iniciativa. Eu acho que, enfim, o que nós estamos fazendo hoje, nesse dia, eu espero, né, que possa ser o início de um conjunto de iniciativas que divulguem ainda mais e nos permitam que esse corpus martiniano, né, ele possa inspirar um número crescente de cientistas sociais no nosso país. Com o nome que eu tenho, eu já me acostumei ao longo dos anos ser sempre o último, quando nós já estamos atrasados, não temos mais tempo, né? E nesse caso estamos até com fome.
Bem, aí a gente aprende alguma coisa, e o que eu aprendi, primeiro, já que vai ser assim, a gente tem que se conformar, por isso que eu sou um resignado, né? E eu fiz uma apresentação que será mais curta e resolvi apelar para o PowerPoint. Porque quem sabe com o PowerPoint, com algumas figuras e tal, as pessoas ainda me dessem alguma atenção no momento que a gente finaliza as 2 sessões dessa manhã, antes do intervalo para o almoço. É por essa razão que eu tenho aqui um rápido PowerPoint que eu apresentei, que eu organizei, e quero também já chamar a atenção de que esse PowerPoint ele está ilustrado com fotografias do próprio Martins. Também em função de um outro aprendizado. Eu nunca tive uma máquina fotográfica minha, nem sei o que é isso. Né? Eu aprendi que fotografia tinha algum valor lendo Martins. Mas eu não tenho essa habilidade. Não é isso? E um belo dia eu recebi algumas fotografias lá das regiões da Amazônia e elas me pareceram interessantes. Eu falei, bom, se o Martins passou tantos anos fazendo pesquisa naquela região e adora fotografia, ele deve gostar dessas fotografias. E mandei para ele. Bem, foi um aprendizado, como tantos aprendizados ao longo da minha vida, nas minhas relações com o professor José de Souza Martins. Porque ele me mandou uma mensagem que começava assim, Zander, essas fotografias são péssimas. E me deu uma aula sobre cada uma das fotografias que tinham sido enviadas, que não tinha sido eu que tinha tirado, a outra pessoa tirou, né? Mostrando que essa fotografia faltava sombra, que essa estava cortada errada, etc. Em outras palavras, ele nem entrou nos conteúdos propriamente das fotografias, mas na técnica da fotografia, me mostrando, portanto, que eu sequer sabia entender o que era uma fotografia. O que eu reconheço, aliás, com total humildade, né? Eu não sei nada de fotografia. Bom, então, para não correr o risco novamente de colocar algumas fotografias que eventualmente ele julgue que não são próprias, eu coloco as dele, porque aí pelo menos eu não poderei ser criticado por essa razão. Então vocês vão ver que os slides têm algumas fotografias que são de Cambridge, porque aqui nós temos uma outra identidade que nos aproximou ao longo da nossa vida, que nós dois temos um amor muito grande pela Inglaterra. Eu fui professor na Inglaterra durante 10 anos, realmente, enfim, é um país com características que causa grande admiração tanto ao Martins, esse é um assunto frequente sobre o qual nós conversamos. Eu quero dizer também, a título inicial, de que eu não sou paulista, não sou paulistano, não sou uspiano, e lamento muito que eu não tenha sido aluno de professores lendários dessa universidade, alguns inclusive presentes nessa sala. Os grandes nomes da USP, na realidade, sempre foram meus professores através dos livros. E, para dizer a verdade, esse é o dia que talvez eu esteja ficando mais tempo e mais horas nessa universidade. Eu nunca tive nenhuma experiência na USP que não ficasse aqui apenas algumas horas. Então, também por essa razão, eu me sinto muito honrado de poder compartilhar com vocês um tempo mais longo nessa venerável universidade, a universidade que nós mais nos dobramos e realmente responsável pelo talvez melhor tenha sido produzido nas ciências sociais brasileiras. Por essa razão, ou seja, não tendo nenhuma adesão imediata, digamos, ao ambiente institucional dessa universidade, eu posso começar o meu slide com uma frase. Essa frase, ela para mim é uma frase que é verdadeira. É uma frase que eu aprendi tentando ser um sociólogo em outras universidades de menor importância, mais periféricas, etc. E onde aos poucos eu fui aprendendo sobre a obra martiniana. E essa obra martiniana, ela acabou me ensinando, né, de que nós estamos falando, conversando, homenageando sobre aquele que é o maior cientista social brasileiro de todos os tempos. Sobre isso eu digo sem corar. Né? E lembrando, inclusive, as relações do professor Martins com o fundador da sociologia brasileira. Né? E isso não é meramente quantitativo. Quando eu organizei um curso sobre a obra do Martins, que eu ofereci esse ano na Universidade Federal de Viçosa, eu analisei cuidadosamente o currículo do Martins. Né?
E não se trata, portanto, de um ranqueamento que nós vamos buscar a partir do quantitativo. Embora, somente do ponto de vista do quantitativo, o Martins nos humilha profundamente. Né? Porque qualquer item que a gente analise no currículo deles, nós somos nada. Não é isso? Eu verifiquei cuidadosamente, desde o número de livros publicados, obras avulsas, obras que ele organizou, artigos publicados de outra forma, divulgação científica, etc. Não tem como. Me julgava realmente uma migalha, né? Quando examinava um currículo que nos deixa profundamente honrados. O Martins engrandece as ciências sociais brasileiras como ninguém fez na nossa história. E isso que eu gostaria de ressaltar. Né? Agora, deixemos o ponto de vista quantitativo. O que eu gostaria mesmo é de ressaltar alguns aspectos que para mim parecem tão importantes e que são muito mais qualitativos na história acadêmica, na história profissional e na história como cidadão de José de Souza Martins. Né? E que são esses aspectos que são citados nesse segundo slide. É um autor que se preocupou particularmente com aqueles temas ocultos, os temas que a maior parte de nós não se interessou. Quem se interessou por linchamentos, no nosso caso, né? O estranho, a fronteira, os cidadãos chamados mais simples da sociedade, essa multidão anônima, etc., assim como temas sociológicos de extrema complexidade, e alguns, inclusive, com os quais ele lidou ainda como jovem pesquisador e professor dessa universidade, como foi o caso da morte, né, que junto com um conjunto de colegas, não sozinho, existe um livro publicado ainda lá em, salvo engano, em 1983. Um autor disposto a confrontar a análise sociológica, utilizando algo que para mim nunca passou de uma técnica, né? Que é a fotografia, a imagem, os aspectos propriamente visuais. Martins, para mim, talvez seja um dos autores brasileiros que mostra maior inquietude analítica e abertura a um pluralismo teórico, conforme o professor Williams salientou, que eu acho profundamente verdadeiro. Inebriado pelo marxismo mais vulgar e primário nos anos 70, quando eu me aproximei da sociologia, me causava uma surpresa que o Martins citasse nos seus trabalhos autores do funcionalismo norte-americano, o que me causava perplexidade. Aliás, por alguns anos, inclusive, eu fiquei um pouco longe do Martins, porque afinal isso era um pecado na década de 70. Né? Depois é que eu fui perceber o que isso significava realmente na cabeça desse admirável e notável sociólogo. O hábil artesão das palavras. Quantas vezes eu leio Martins, particularmente o Martins dos últimos, talvez mais 20 anos, mas ele sempre foi assim, mas o Martins maduro, quantas vezes eu me perco, eu me disperso, porque a beleza da maneira como ele escreve é tão expressiva que você acaba se dissociando do conteúdo. E aí você tem que voltar lá atrás e dizer, mas o que ele estava dizendo mesmo? Porque você ficou muito preso à poética das suas palavras. O sociólogo que lidou com uma amplitude geográfica como talvez pouquíssimos. Alguém que teve a coragem de, durante quase 20 anos, ficar andando para lá e para cá, no Brasil mais remoto possível, que é o Brasil da fronteira, o Brasil do sertão, o Brasil do centro-oeste, o Brasil da região amazônica, etc. Numa época, inclusive, que não existiam estradas, não existiam ônibus com facilidade, não existia internet, e as coisas eram muito mais difíceis. Né? Um autor que, como poucos, sempre valorizou muito fortemente o empírico, como disse a professora Leonilde, né? E isso sempre me chamou muita atenção. Não é isso? Quer dizer, sai do ensaísmo, sai do livresco. Isso nos ajuda a explicar parte das realidades sociais, mas é insuficiente. Nós precisamos do empírico. E, finalmente, também gostaria de salientar como conclusão desse slide um aspecto que para mim me chamou tremendamente a atenção na obra do Martins, quando realmente eu comecei a acompanhá-lo mais de perto. E isso se deu particularmente com um livro chamado Os Camponeses e a Política no Brasil, publicado em 1981. É o Martins exercer na sua plenitude o que todos nós deveríamos fazer, o pensamento crítico. E em tudo, aqui não há interdição a nenhum assunto. Todos os assuntos com os quais ele lida, ele tem essa
capacidade, né, de fazer uma leitura, uma interpretação, poder entrar criticamente nos diferentes temas, seja aqueles que são modismos, seja até mesmo o que somente ele teve a coragem de escrever, que é uma praga das ciências sociais brasileiras, que é uma ciência social militante, que rebaixa boa parte do que nós produzimos. Essa ideia de que a transformação social ela pode ser definida a partir de um alinhamento partidário, né? O que é dramático realmente nas universidades, nos institutos de pesquisa do nosso país, e com os quais nós temos que lutar com Martins de uma forma muito forte. Bem, como eu imaginava que eu ia ter um tempo muito curto, eu pensei, bom, como é que eu vou organizar um tema da vastidão como a obra do Martins nos oferece nessa mesa, que é uma mesa mais específica sobre uma sociologia do mundo rural. E eu resolvi oferecer a vocês que ainda têm a paciência de me ouvir, um comentário sobre o que eu acho que são as fases, uma espécie assim de uma tentativa de periodização da obra do Martins. Eu tenho quase certeza que o Martins não concordará com isso, né? Aliás, quase nada que eu disse para o Martins ao longo da minha vida, ele concordou, não é isso? E no início isso até me irritava um pouco, porque eu falei assim, mas só ele que sabe as coisas, não é? Mas depois eu aprendi que, na realidade, essa atitude do professor Martins, ela é, antes de mais nada, um sinônimo de generosidade. E isso eu precisei de muitos anos para mim aprender. Porque, na realidade, sempre que ele discordava de tudo que eu falava, e muitas vezes de uma maneira assim, muito imperativa, né, professoral e tal, e eu humildemente aceitava, eu sempre percebi, sempre não, mais recentemente que eu consegui perceber, que essa generosidade do Martins, ela aparecia muito mais porque, na sua réplica, ele sempre estava nos ensinando, ele sempre me estava ensinando alguma coisa, né? Ou seja, ele recusava, dizia que eu estava errado, mas não terminava. Aí ele dizia outros caminhos possíveis, né? E foi por essa razão que eu fui não apenas aprendendo sobre a sociologia do Martins, mas, de fato, em inúmeras situações eu fui perceber de que a realidade social ela tinha certos focos com os quais eu não tinha percebido. Nesse sentido, olhando a vasta produção científica do professor Martins, eu acho que existem 3 momentos. Eu não quis chamar de fase nem nada. Preferi chamar simplesmente de momentos, né? E eu acho que existe um primeiro momento na trajetória intelectual, acadêmica do professor Martins, que é a sua entrada na USP e até o livro Os Camponeses e a Política no Brasil, publicado em 1981, né? Por que é um primeiro momento? Porque é o momento em que o Martins entra na universidade, logo a seguir vem as cassações, né? E ele me relatou já várias vezes como que ele recebeu uma ordem de Florestan Fernandes, que é resista, não abandone a universidade, leve adiante o que vinha sendo feito na Universidade de São Paulo, né? Então foram tempos muito difíceis, foram tempos de afirmação do jovem sociólogo numa universidade, que é a nossa universidade mais importante, debaixo de uma ditadura, né? Com todos os problemas que isso gerou, inclusive aqui dentro, né? No seu último livro, Aventura Sociológica, é um livro genial, que deveria ser um livro tornado obrigatório nos cursos de introdução à sociologia do nosso país. Esse livro que acaba de ser lançado, que ele vai nos autografar hoje no final da tarde, né? Ele relata, por exemplo, em alguns momentos, né, os desentendimentos que ocorreram com colegas aqui dentro da universidade, naqueles momentos, naqueles anos tão difíceis que são os anos, dos piores anos da ditadura, né? E aí, enfim, começa a surgir também o autor muito capaz de escrever, produzir, né, oferecer-se ao escrutínio e à inquirição pública através de livros que são livros que já naquele momento têm uma qualidade acima da média, né? Eu conversei muito com o Martins sobre um livro que ele mesmo, nas suas palavras, considera o seu principal livro, que é O Cativeiro da Terra, né?
E eu até entendo, evidentemente, as razões que ele tem para valorizar O Cativeiro da Terra como um livro excepcional, e de fato é um livro excepcional. Mas eu marquei em vermelho o livro que na realidade mais me influenciou, né? Para mim foi uma iluminação quando eu li esse longo artigo chamado Os Camponeses e a Política no Brasil, publicado no livro sob o mesmo título, né? Por quê? Porque ali Martins teve uma coragem que eu achei que ninguém teria nas ciências sociais brasileiras, que era enfrentar o marxismo ortodoxo, que era enfrentar o dogmatismo da esquerda naquele momento, né? E aquilo para mim foi uma grande surpresa, né? Me causou uma enorme admiração que nós tivéssemos o autor que enfrentasse o que era então uma verdade considerada absoluta entre setores da esquerda brasileira. Mas não é só isso. Nesse slide eu quero também chamar a atenção, por exemplo, existe um artigo que para mim é muito importante, que foi publicado no livro Capitalismo e Tradicionalismo, né? Esse artigo o Martins escreveu em 68, e é um artigo chamado Modernização e o Problema Agrário em São Paulo, que é um artigo que na realidade apresenta a tese do Francisco de Oliveira, que foi publicada posteriormente num artigo também que se tornou clássico, A Economia Brasileira Crítica à Razão Dualista, né? E obviamente o Martins centrou-se muito mais no caso de São Paulo, e isso ficou um pouco perdido na nossa literatura. Então esse é um primeiro momento, né? E esse primeiro momento é um momento muito mais, digamos assim, voltado fortemente para dentro, né, da universidade, no sentido, antes de mais nada, de consolidar uma sociologia e as práticas sociológicas numa universidade tão importante como é a Universidade de São Paulo, num momento histórico tão especial como aquele momento da ditadura. E aí nós temos o segundo momento, e esse segundo momento é um Martins que é tornado, digamos assim, público, não é isso? E ele nasce, esse segundo momento, porque o Martins vai se mostrar um sociólogo de enorme importância para a Igreja Católica. Não é isso? Por força de várias situações que não cabe aqui discutir, não é isso? O Martins se torna um intelectual muito importante para uma igreja progressista, não é? E em especial, em 1980, não é? A Igreja Católica produz um documento que se chama Igreja e Problemas da Terra, que basicamente foi escrito pelo Martins, embora ele diga que não. Não é isso? Ora, mas é muito simples, é só pegar um artigo que ele publicou no ano anterior e ver que os dois artigos e o documento da Igreja são quase iguais. Não é? Então, não tem nada a ver com isso, foi uma construção coletiva, vários deram palpite, tá, tudo bem, Martins, não tem problema, mas o artigo é seu. Não é isso? E foi nesse documento que, na época, causava uma grande importância, que, inclusive, o Martins propõe essa dualidade, né, entre terra de trabalho e terra de negócio, que causou uma grande importância naquele período, etc. Isso abriu um grande campo, né, de atuação profissional do professor José de Souza Martins nos setores principalmente católicos, mais progressistas, da igreja, da teologia de libertação, etc. E foi por essa razão que, ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, o Martins acabou se tornando, como bem disse também a professora Leonilde, um grande estudioso, né, das formas de mediação social no nosso país, e particularmente da Comissão Pastoral da Terra, inclusive tendo sido um animador, né, de vários eventos da Comissão Pastoral da Terra, etc. E a sua produção nesse período foi fertilíssima. Alguns dos livros que são, para nós que temos interesse mais nos processos sociais rurais, alguns dos livros do Martins dos anos 80 são muito bonitos, realmente, né? E são muito surpreendentes, são muito originais, realmente. E eu não vou ter tempo, evidentemente, de falar sobre esses livros que são citados nesse slide, né? Eu acho que esse segundo momento ele termina com um livro que eu acho, esse sim, é um dos livros favoritos na minha cabeça do Martins, que se chama O Poder do Atraso, que deveria ser um livro também de leitura obrigatória, não dos estudantes de ciências sociais e sociologia, mas devia ser um livro obrigatório de todos os brasileiros. Todos os brasileiros deveriam ler O Poder do Atraso, né? Porque entenderiam de uma maneira muito mais clara, muito mais iluminada a sua própria
sociedade. Não é isso? Inclusive com essa, no meu ponto de vista, com esse brilhantismo de propor uma expressão que é conceitual, eu creio que é conceitual, que essa noção da história lenta, né? O que nos permite entender mais por que esse país realmente não se transforma de uma maneira que nós talvez sonharíamos. Eu reservei posteriormente, antes de chegar ao terceiro momento, mas vou passar, porque senão vai me estender muito a apresentação. Né? Mas, enfim, eu tirei aqui uma pequena passagem do livro A Militarização da Questão Agrária no Brasil, de 84, né? Onde eu, se tivesse tempo, eu gostaria de discutir melhor o uso que o Martim faz da palavra camponês, né? Que causa uma tremenda confusão entre os estudiosos do mundo rural brasileiro, né? Porque se vocês lerem só essa parte final da citação, que está entre parênteses, ele diz assim: gostaria de falar em camponeses, na boa tradição das línguas latino-americanas, certo de que isso não confundiria as pessoas inteligentes, não lhes sugerindo que se trata do camponês europeu pré-capitalista. E aí eu fico pensando como nós temos falta de pessoas inteligentes entre nós, né? Porque a gente continua fazendo essa confusão com o camponês europeu pré-capitalista. E, posteriormente, eu também não vou ler essa citação, não é isso? Mas, ao lado dessa bela paisagem do rio Cam, na cidade de Cambridge, né? Eu extraí uma citação que parece muito interessante desse livro monumental, desse livro genial que se chama, na minha opinião, que se chama O Poder do Atraso, Ensaios de Sociologia da História Lenta, né? Onde ele salienta lá no final, em vermelho, que a nossa história tem sido, antes de mais nada, a história da espera, né? Um processo de mudança e de transformação que parece que não vem nunca, realmente. E aí nós chegamos no terceiro e último momento, e aí eu já me encaminho para as conclusões, né? Porque eu creio que a partir de meados dos anos 90, depois do Poder do Atraso, ou quem sabe até começando com o Poder do Atraso, nós temos o terceiro momento especial na trajetória intelectual, acadêmica, sociológica de José de Souza Martins, né? E que vem, portanto, daqueles anos até os nossos dias. Eu acho que esse é o período que consolida o autor da maior obra sociológica brasileira, inclusive pela mesma razão que nasce o que eu chamei aí, espero que generosamente, de o publicista, né? Aquele pensador capaz de escrever sobre muitos assuntos da sociedade, né? Como, por exemplo, no último domingo, né? Onde há um saborosíssimo artigo no caderno especial do Estado de São Paulo, relativo aos 50 anos do assassinato de John Kennedy, né? Onde a gente lê um artigo que essa parada é muito engraçado, né? Onde o Martins também nos chama a atenção de como várias avenidas e ruas e localidades brasileiras passaram a se chamar João Kennedy, não é isso? Muito ironicamente o Martins nos apresenta. E esse é um período muito fértil, é um período de livros muito importantes, né? Eu gosto demais desse livro, A Sociabilidade do Homem Simples, né? E até terminar com esse livro mais recente, A Sociologia como Aventura. Eu creio que esse é o momento em que o Martins começa a se desvencilhar de um rótulo, né? Que era o rótulo do sociólogo que só trabalhava com processos sociais rurais, que é o que vem lá dos dois momentos anteriores, né? Eu acho que esses anos mais recentes, aos poucos, os colegas, antes de mais nada, né, os seus pares, começam a tirar esse estereótipo que vinha marcando a obra do Martins como um sociólogo do mundo rural, um sociólogo dos processos sociais rurais. Eu acho que finalmente ele vai surgindo de uma forma muito iluminada, né, como um sociólogo que analisa a sociedade brasileira, né, os processos sociais da sociedade, muito além dos ambientes propriamente empíricos, né? E fica cada vez mais evidente uma sociologia que tem muitas facetas, né? É uma sociologia que é principalmente cultural, é uma sociologia que é profundamente humanista,
É uma sociologia que está nessa tradição das teorias de ação social e, portanto, se desvencilha de uma tradição estruturalista. É uma sociologia que se preocupa em analisar, interpretar, principalmente o lugar social, a aventura humana desses agrupamentos sociais que são os mais simples, os mais humildes, os mais próximos, né, da marginalidade social. E isso me permite, portanto, concluir, passando um outro slide que eu também havia selecionado, mas não vou ler, que é o seguinte. Isso me permite também chegar ao penúltimo slide. O que seria esse aqui, que eu não vou ler, vou deixar ele passar de lado, que também é tirado. E aí eu chego no meu penúltimo slide, e obviamente, como eu faço um pequeno, muito rápido comentário crítico, aí eu escolhi uma fotografia, assim, trazendo o frio do inverno de 2003, lá em Cambridge, etc., né? Que é o momento de um pequeno comentário crítico, né? Nós estamos reunidos aqui para homenagens, não é isso? Então, acho que isso nem caberia, né? Mas, enfim, eu falei assim, bom, pelo menos para que as pessoas não digam que a gente está fazendo um elogio fácil, gratuito, o dia inteiro, só batendo palma, deixa eu fazer um pequeno comentário crítico, pelo menos, né? Porque, na realidade, eu acho que esse é um tema importante, né? O Martins, ele desenvolveu uma leitura da realidade que sempre foi contra o economicismo. Esse economicismo que é uma marca do marxismo mais convencional, mais ortodoxo, mais clássico, que vigorou e, de certa forma, ainda vigora no nosso pensamento social, né? Eu acho que a crítica que o Martins faz ao economicismo por esse confronto teórico e até político, ela é convincente. Não há a menor dúvida sobre isso. Eu, pelo menos, fiquei convencido. Não sei se outras pessoas ficaram, mas eu fiquei convencido. Agora, o que falta nesse momento, a sociologia martiniana, é uma compreensão sobre os processos econômicos no mundo rural brasileiro, particularmente nos últimos 20 anos. O que o Martins não fez foi acompanhar mais minuciosamente as transformações econômicas do mundo rural brasileiro desse período mais recente. E nesse caso, portanto, a sua análise é uma análise que se descola um pouco do que está ocorrendo no meio rural brasileiro. Muitos dos processos que ele analisa são processos que, digamos assim, refletem um Brasil do passado. E cada vez reflete menos um Brasil do presente nas áreas rurais. O meio rural brasileiro está passando por uma transformação capitalista absolutamente radical e profunda. E, obviamente, por ser uma transformação capitalista profundamente excludente, seletiva, discriminatória do ponto de vista social. Mas isso está simplesmente expulsando grande parte dessa população que no passado foram o seu objeto de análise. Agora, isso não significa que a sociologia do Martins perca qualquer importância. Pelo contrário, eu acho que o que está faltando exatamente é nós nos aproximarmos ainda mais da sociologia martiniana para interpretarmos esse período atual. Por quê? Porque é exatamente a organização econômica racionalizada, contratual da economia rural no Brasil, ela precisa exatamente conhecer o que o Martins estudou ao longo de toda a sua vida. Lembrando de Durkheim. Não é isso? Ou seja, o que nós precisamos é usar o Martins para nós entendermos as bases não contratuais do contrato, como dizia Durkheim. Não é isso? Então, eu acho que isso tudo justifica ainda mais a presença do Martins como um sociólogo que nos permite entender o meio rural. Mas ele, como autor, ainda não fez isso. E eu deixo um apelo. Eu fiquei até um pouco em dúvida se eu incluía também esse apelo, porque eu pensei, será que ele vai estar lá, não vai e tal? Eu creio o seguinte, como professor durante 34 anos de uma universidade, e boa parte dela trazendo Martins para as nossas discussões, eu sempre percebi uma grande dificuldade
dos iniciantes, né, dos meus alunos, daqueles que se aproximavam da sociologia, de compreender com mais clareza o método, a sociologia martiniana, suas inspirações teóricas, seus conceitos propostos ao longo do tempo, etc. Né? Ora, e aqui eu deixo meu apelo, porque eu tenho certeza que vai chegar aos ouvidos do Martins de alguma maneira, né? Qual é o meu apelo? Martins, pare tudo por 5 dias. Você não precisa mais do que 5 dias para escrever um livro de umas 150 páginas, né? Onde nesse livro você nos apresente, assim, de uma maneira meio manual, como Marx escreveu o primeiro volume do Capital para os franceses, que Marx julgava meio bobocas. Então, Martins, faça isso para a comunidade de cientistas sociais, mesmo os graduandos, pós-graduandos, ou nós mesmos, os mais velhos, né? E que seja um livro que apresente mais claramente a sua sociologia. Por quê? Porque isso vai nos permitir pensar que o Martins vai criar uma escola. E esse seria o meu sonho, né? De que a sociologia do Martins fosse uma sociologia que permitisse, para os anos vindouros, criar uma escola sociológica, o que obviamente seria um grande resultado. Era isso que eu queria trazer, agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado. Bem, como coordenador desta mesa, eu quero agradecer as palavras da professora Chiara, participação da professora Chiara Evangelista, pela ordem, professora Margarida Maria Moura, minha colega e amiga desde sempre, e ao professor Zander Navarro, que eu só conheci hoje nesta mesa, embora conhecesse de nome através do próprio professor Martins. Bem, se me permite, você me permite rapidamente, não vou atrapalhar o almoço de ninguém, já a gente com muita fome aqui, como diz o professor Zander. Eu queria simplesmente agradecer a você, a professora Praia, a gentileza de convidar para participar deste evento, coordenando uma mesa redonda, e ao mesmo tempo compartilhar com os colegas, amigos, ex-alunos, né? Discussões a respeito da obra do professor Martins. Muito obrigado. E você está de parabéns também, se você me permite isso, fugindo um pouco do que deveria falar um coordenador de mesa, você está de parabéns porque eu acho que foi muito oportuna esta iniciativa sua. Não oportuna só porque homenageia o Martins, que ele merece todas as homenagens. Eu sou amigo do Martins há tantos anos. Tenho uma profunda admiração por ele e não tenho nenhuma dúvida em aderir a todas as homenagens que forem prestadas ao Martins. Então, não é por isso. Só por isso, pelo menos. É porque nós passamos na Universidade de São Paulo, não sei como é que são os outros centros acadêmicos, por uma fase de profunda, eu diria assim, um profundo esquecimento. É como se a aurora começasse hoje, o mundo começasse hoje, né? Pouca gente lê Florestan, pouca gente cita Ottaviani, sociologia e tal. Quer dizer, é como se não houvesse esta gente que ajudou a construir a Universidade de São Paulo. E a quem tanto nós devemos. Então, essa fase de esquecimento, que não é propositada, me parece, simplesmente faz parte de uma espécie de dinâmica da própria vida acadêmica, mas que é maléfica a vida acadêmica, ela pode ser eliminada, na minha opinião, a partir de eventos como você acabou de realizar. Porque, na verdade, você coloca em circulação novamente o pensamento do professor José de Souza Martins, que está intimamente ligado a esses construtores da Universidade de São Paulo. Ele mesmo, um desses construtores. Mas já está na hora de nós começarmos esse trabalho de recuperação e não de esquecimento sistemático, como se nada tivesse havido antes do que a presente geração. Eu não falo com o professor antigo e velho, eu falo simplesmente porque eu tenho participado de algumas bancas de doutorado e me assusto ao perceber que as pessoas não sabem nada sobre esse assunto quando eles vivem aqui dentro da própria casa. Então está de parabéns, na minha opinião, duplamente
por essa iniciativa, duplamente, primeiro por homenagear a Martins, segundo porque propicia um momento realmente de reflexão a respeito desse esquecimento sistemático ou, vamos dizer, ou não sistemático, de qualquer maneira, em relação ao que nós fomos e ao que nós somos. É claro que Martins não é um homem do passado. Martins é um homem conectado com o presente. E segundo o professor Zander, ele deve se conectar com o futuro também. Um presente muito próximo do futuro. Mas, de qualquer maneira, ele está muito ligado realmente. Este mundo está começando a se obscurecer aqui na Universidade de São Paulo. Não sei como é que está em outros centros. Então, você está, na minha opinião, duplamente parabenizado por essa iniciativa, viu? Meus parabéns mais uma vez. E quero pedir à Heloísa, que é a secretária executiva do Martins, aquela que não abandona o posto nunca, nem ao telefone, que transmite a ele as minhas homenagens, meus cumprimentos. Queria abraçá-lo aqui, mas só consegui, no máximo, chegar até a Bengala, porque o homem estava tão rodeado, né? E provavelmente eu não posso ficar até tarde, então eu queria que você transmitisse a ele as minhas homenagens, o meu carinho por estar aqui presente. E mais do que homenagem e carinho, meu orgulho por estar participando de uma mesa em que se presta homenagem ao Martins. Muito obrigado a todos.